todos e todas, bem-vindo a mais um podcast da Comissão Especial de Acidente de Trabalho da OAB-RJ. Eu sou a doutora Silvia Trinta, vice-presidente da Comissão Especial de Acidente de Trabalho da OAB-RJ. E esse podcast traz um assunto bastante importante e atual, que é a NR1, o que muda em 2026. Para tratar desse tema, eu tenho um convidado ilustre, né, meu colega de trabalho, enfim, de comissão, doutor Derval de Oliveira Filho, que ele é advogado, engenheiro de segurança do trabalho e presidente da Comissão Especial de Acidente de Trabalho da OAB. Olá, doutor Derval, tudo bem? Olá, bom dia. Muito bom essas aberturas no início do ano e agradeço o convite da tua ideia. A gente quer focar mais na parte técnica, né? As alterações técnicas realmente que os empregadores e os trabalhadores precisam se atentar aí com relação à NR1. Passo a palavra aí para o doutor expert no assunto. O grande problema é que as empresas não perceberam que o risco psicossocial, ele já existe um nexo dele, um nexo técnico causal com o KNAI da empresa. Então, pelo fato da empresa não estar fazendo o mapeamento do risco psicossocial, não impede que ela venha a ser penalizada ou fiscalizada, porque o nexo técnico epidemiológico, ele vincula o KNAI da empresa ao risco psicossocial. Então, não tem como fugir. Não constar no PGR o mapeamento do risco psicossocial é uma aventura. Certamente, mais na frente, com a ação fiscal que vai vir, ou com as próprias ações trabalhistas e previdenciárias, o empregador vai ser impactado e vai ser danos, prejuízos e responsabilidades. A gente sabe que fatores psicossociais, né, um conceito aqui um pouco raso, seriam os fatores ligados à organização de trabalho. Isso vai ter que ser mapeado. Mas é importante aí que os empregadores, colegas, né, advogados, estejam aí habituados e com alguns conceitos, né, que a NR1 traz. Por exemplo, GRO, PGR. Fala um pouco sobre isso para a gente, por favor. O PGR é um programa de gerenciamento de risco previsto na NR1 e o gerenciamento de riscos ocupacionais está dentro do PGR. Ocorre que há necessidade do empregador fazer um mapeamento dos riscos ocupacionais, dentre eles os riscos psicossociais. O que ele fazia anteriormente, eles têm que acrescentar essa questão do risco psicossocial, que os fatores de riscos existentes, como a própria Carolina anteriormente falou, a origem, os fatores de risco, suas consequências, e nós aqui, nós engenheiros de segurança, identificamos esse risco através do reconhecimento. Inicialmente, todo o trabalho o fulcro deve ser através do KNAI da empresa e, a partir daí, adoção de medidas de controle e proteção. Em regra, eu nunca vi uma empresa que cumprisse com eficácia essa documentação. Normalmente, as provas técnicas, elas não têm eficácia. Elas existem, são documentos, até como perito mesmo, trabalhando em perícia judicial, eu tenho visto que elas não são eficazes. Não são eficazes para afastar danos, prejuízos e responsabilidade, e não esquecendo que isso vai impactar o FAP, né, o fator acidentário previdenciário, e mais ainda, né, o INSS, ele vai fazer uma ação regressiva, porque está previsto legalmente, se o empregador não tomou as devidas cautelas, esse ônus vai ser do empregador. Evidentemente, todos esses valores que vão ser suportados pela Previdência para o trabalhador. Só lembrando que o empregador, pelo que o doutor Derval está relembrando muito bem aqui, ele sempre foi obrigado a gerenciar, né, e a prescrever dentro dos documentos ambientais os riscos ocupacionais. Isso. Né?
E aí, só que a NR1 ela traz uma novidade em termos de obrigatoriedade, que não é uma novidade em termos de conceito, que é risco psicossocial previsto na NR17 já. Isso. Mas a questão de gerir, de criar, de ter todo um gerenciamento de prevenção, de mapeamento, isso realmente a NR1 traz. E lembrando que riscos psicossociais, né, como a gente abordou no podcast anterior, quem não assistiu, assista, né, com a doutora Caroline, saúde mental e riscos psicossociais, fatores ligados à organização, o exemplo, sobre a jornada, acúmulo de trabalho, desvio de função, o próprio assédio, né? É a cultura organizacional que agora vai ter que ser mapeada, e isso traz aí na verdade, uma mudança de gestão, né? Como o doutor Derval bem falou, documentos ambientais, eles sempre existiram para o preenchimento, para a conformidade legal, relacionado aos riscos químicos, físicos, biológicos, e agora traz a obrigatoriedade também de gerir e implementar ações para os riscos psicossociais. Só que a questão dos riscos psicossociais, não diminuindo os outros riscos, eles estão muito ligados mesmo à condição e à organização do trabalho. Então, quando o doutor Derval fala que os documentos ambientais eles não são muito eficazes, é que, na verdade, quando a gente tem um princípio importante na justiça do trabalho, no direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade, né, doutor Derval? Que quando você verifica aquela documentação ambiental com a realidade que é comprovada por outras provas num processo judicial, por exemplo, não bate cara e crachá. Né? Aqueles documentos ambientais eles não estão em conformidade com a própria lei ou com a própria realidade do trabalhador. E o que traz o risco psicossocial é que isso não vai poder ser mais dessa forma. Realmente, o mero preenchimento do PGR ali, com informações rasas, não vai salvaguardar o empregador, né, de um possível passivo trabalhista, administrativo, do MTE e propriamente do INSS, né? Então, eu acho que o que fica da mudança da NR1 é uma mudança de mentalidade de gestão, mudança de negócio, organização de negócio, concorda? Concordo. E, principalmente, eu queria ressaltar aqui que minha premissa, como perito, como expert do juízo, ou como assistente técnico, a minha premissa de levantamento de risco, que os documentos nunca retratam a realidade, a primazia da realidade, é justamente focar no anexo C da Previdência Social, do NETEP. Eu verifico lá os riscos vinculados ao CNAE e, a partir daí, eu parto uma relação de hipótese do ambiente de trabalho. O empregador, ele acaba não tendo essa preocupação de demonstrar através de documentos eficazes que aquele risco não estão presentes no ambiente de trabalho. Um exemplo, por exemplo, falaria até num imposto de combustíveis. Você normalmente, além dos inflamáveis e o ruído, ignora os riscos psicossociais, que é a violência, a pressão do caixa, o atendimento agressivo, a jornada por turnos. E sem o PGR, não há evidência e controle, e vai aumentar o passivo da empresa. Tem que existir esse mapeamento de risco para a adoção de medidas de proteção e controle, que vai desde organização de trabalho, tecnologia, equipamentos de proteção coletiva e individual. No último caso, seria a proteção individual. É o que não ocorre e que não se vê na prática. Enfim, o risco psicossocial, ele não está tendo a atenção devida que deveria ter pelas empresas, e os trabalhadores, por sua vez, ainda não tomaram conhecimento ainda do seu direito. Porque, em tese, o trabalhador, uma CID, uma doença, uma doença psicossocial, ele, a partir daí, ele pode pleitear todo um direito previdenciário e trabalhista. Então a gente vê que o assunto realmente ele tem uma relevância enorme, né? Dada que a gente está falando de saúde, né? do trabalhador, saúde no ambiente laboral. E é importante a gente entender como esse tema ele é relevante
né, para a sociedade, para os trabalhadores como um todo, não só pelas alterações legais, mas porque a gente está vendo aí um aumento, por exemplo, como foi até discutido no outro podcast com a doutora Caroline, de afastamentos da parte de saúde mental, né? Afastamentos, inclusive, por burnout, que é considerado uma patologia, um transtorno mental diretamente ligado com a questão ocupacional, com a gestão de trabalho, com o modelo de trabalho que esses trabalhadores são, né, que os trabalhadores são envolvidos, enfim. E são números bastante gritantes que criam um alerta. Quando a gente fala de saúde, envolve não só empregador e trabalho, mas toda uma rede de plano, de saúde, enfim, afeta a família. Realmente é alarmante os números que a gente tem aí do próprio INSS, né, com um aumento de afastamentos, de transtornos. Então, uma coisa que, claro, tivemos a pandemia, que o home office, que é um modelo de trabalho bastante controverso nessa parte de se é bom, se é ruim para o trabalhador, né? Há aí quem defenda que o home office é melhor, há quem não acha que o trabalho aumentou, né? Você pode envolver família e trabalho. Então, assim, são várias questões que realmente fatores que podem ter influenciado para esse aumento desses números de casos, mas sem tirar a responsabilidade aí do ambiente laboral. O ambiente laboral é importante, a Constituição ela garante que né, o ambiente tem que ser seguro, inclusive saudável, salubre, inclusive o ambiente laboral. E o que o Dr. Derval ele traz aqui é bastante importante, assim, que a não conformidade com essas normas, com os documentos ambientais, realmente é um problema social, um problema legal, porque há, inclusive, quem defenda que com a NR1, né, com a nova, com a alteração, há um aumento, vai haver um aumento nos processos trabalhistas, né? A partir realmente da hipótese de que as empresas parecem não estarem ainda de uma forma consciente mesmo das mudanças que elas precisam ter. E o trabalhador, por outro lado, realmente, a partir do momento que vai tomando conhecimento dos seus direitos, de como isso, há quem diga que vai haver um boom aí de processos na Justiça do Trabalho envolvendo a NR1, a questão do gerenciamento de riscos, né? Porque, como a gente falou, psicossocial são fatores que estão ligados no dia a dia do trabalho, que a gente já vê em várias ações, como assédio, como acúmulo de função. Então, isso tudo não vai ser mais avaliado de forma separada, né? Isso, vai ser a empresa vai ter que gerir isso, em alguns casos eliminar como assédio. Assédio não é algo que se trata. Isso. Assédio é algo que se avalia e se elimina dentro das empresas, dentro do ambiente de trabalho. Né? Por isso que eu falo que a NR1 ela traz realmente uma mudança de negócio, de visão de negócio, de gestão, seja lá do pequeno empregador, das grandes transnacionais, não é? Perfeito. Falando em conformidade, eu colocaria, então, que a empresa, para ela ter a conformidade, inicialmente, ela tem que atualizar o inventário de risco, incluindo os fatores psicossociais. É o que não está ocorrendo. Ela tem que definir os critérios de avaliação e prioridade, o que é mais grave e o mais frequente. Ela tem que implantar controle de pausas, escala, dimensionamento, gestão de metas, protocolo de violência, treinamentos de liderança. E, evidentemente, gerar evidências, atas, indicadores, plano e registro, porque num estabelecimento de nexo causal, é isso que vai ser procurado na empresa. Quanto ao trabalhador e o sindicato, ele precisa provar que aquele risco é do ambiente de trabalho. Ele inicialmente, ele tem que relatar os fatos com data, horário, turno, contexto, guardar evidências de escala, ponto, mensagem, ocorrência, registrar atendimento da evolução clínica quando houver adoecimento. Recentemente, recebi um telefonema de uma vendedora que ela estava na clínica psiquiátrica e foi a segunda tentativa de suicídio. O que aconteceu com ela? Ela basicamente foi levada a esse estado lamentável de doença, de adoecimento, devido a assédio moral interno
através de meta. Evidentemente, dei toda uma orientação para ela, falei para ela para guardar essas evidências, registrar esse atendimento, estar de posse com o laudo médico dela para futuramente, se ela tiver que acionar a justiça, e até dar uma justa causa na empresa, uma rescisão indireta, não é, Silvia? Sim, é importante que o trabalhador ele conheça dos seus direitos, né? Que a empresa realmente faça parte dela, mas eu acho que a gente tem que focar na questão da prevenção, né? A NR1, como eu falei, a saúde do trabalhador é algo que afeta a sociedade de uma maneira geral. E a importância do NR1, de que as empresas tenham consciência de que não é mero preenchimento de documentos, mera adequação legal, de que tem que haver uma mudança de conduta, de postura, também parte do lado do trabalhador, né? Mudar também a sua postura profissional, às vezes, que ajude a ambos, há uma complementação para que a NR1 ela seja implementada de fato e a gente possa diminuir números aí, né, na questão da justiça e principalmente números de afastamento por doença ocupacional. Né? É importante a gente entender que a implementação não é da NR1, essas alterações, não é para causar terror para o empregador, nem para aumentar o número de processos no justiça do trabalho, mas realmente para fazer o inverso, para a gente ter medidas mais eficazes de proteção do ambiente laboral, né? Aí cumprindo a diretriz da Constituição Federal, né? Cumprindo diretrizes e normas internacionais, de que, até porque boa parte da nossa vida a gente passa no ambiente de trabalho. Né? Mesmo o home office agora, a casa da gente virou um ambiente de trabalho. Então, ter um ambiente de trabalho salubre, saudável, é o direito de qualquer trabalhador. Né? E uma empresa também que promove isso, que tenha a sua responsabilidade social, legal com isso, é uma empresa que tende a, vamos dizer assim, a ter um faturamento melhor. Isso é uma questão cultural mesmo, né? A gente trabalhar como sociedade, a parte empresarial, a parte de trabalhadores com isso. Então, eu acho que o mais importante que a NR1 traz é essa conscientização. É claro que é um grande campo de trabalho, um nicho para nós advogados, né? Importante que todos têm falado que a NR1 vai depender muito de uma integração na empresa de várias áreas, área jurídica, o SESMIT, né, parte de saúde e segurança, o RH, mais do que nunca, essas áreas vão ter que estar muito bem integradas para poder implementar as atualizações da NR1. A coisa não vai poder ser desfocada, né? Profissionais precisam ser atualizados, até contratados, a necessidade de psicólogos, às vezes. Então, criou-se também um nicho ali, né, de oportunidades, né, de trabalho, enfim, mas sempre focado, importante, na prevenção. Né? Empresas conscientes do seu dever, trabalhadores também do seu dever direito. Eu acho que com a NR1 andou muito bem o MTE alterar, né? As NRs precisavam de alterações, a gente está vendo aí algumas alterações em outras NRs. O mundo muda, a saúde muda, as dinâmicas de trabalho estão mudando, né? Quando eu falo a saúde, né? Patologias, enfim, tivemos aí a pandemia, um vírus mortal. E é isso, eu acho que fica essa ideia de mudança de comportamento, não é isso, Tudeval? Perfeito. Eu daria alguns exemplos para você no sentido de doenças psicossociais ligadas à KNAI da empresa. Nos postos de gasolina, está vinculada ao KNAI dele a pressão do caixa, a violência, o atendimento agressivo, a jornada de turnos. Na área de transportes, o risco de assalto, conflito com os usuários, pausas insuficientes, isso tudo leva a adoecimento. Evidentemente, sem documentação, é uma fragilidade técnica. O teleatendimento do call center, evidentemente, pressão por script, agressão verbal, a pausa, pouca pausa. Os próprios escritórios jurídicos, com os prazos, cultura de urgência, jornada estendida, cobrança por produtividade e assédio organizacional, isso também produzem o agravo e doenças. Na área de petróleo, identifica nos riscos psicossociais turnos longos, isolados, cultura de 0 a 0, pressão operacional,
gestão de fadiga, escala e suporte e protocolo rígidos. Na área de varejo, pico, fila, metas, subdimensionamento, jornada de pé, conflito com o cliente, isso tudo tem que ser dimensionado, é risco psicossocial, tem que constar no PGR, esse mapeamento de risco, ele não constando, leva à fragilidade de conformidade legal da empresa e, evidentemente, a responsabilização. Bem, é isso, né? Esse bate-papo aqui com o Dr. Derval foi para trazer um pouco mais de luz aí com relação à ANR. É claro que é um tema com que pede ainda bastante discussão, bastante aprofundamento. A ideia do podcast é sempre um bate-papo para trazer, né, luz ao problema, à questão jurídica. É claro que a coisa ainda, do ponto de vista legal, a gente espera bastante coisa, principalmente com relação às ações, como eu falei, né, um prenúncio de que vai aumentar ações, a gente espera que não, a gente espera que realmente as empresas se adaptem de maneira real a essa nova realidade. É muito necessário isso, né, que o ambiente de trabalho realmente ele seja um ambiente salubre, saudável, para o bem não só da empresa do trabalhador, mas da sociedade em geral. Né? A gente precisa realmente fazer nosso papel, e nosso papel como advogado de empresa, de trabalhador, é orientar, fazer na nossa... transformar nossa advocacia também em uma advocacia social, de orientar num sentido de que não se trata apenas de uma alteração normativa, né? Mas de um comportamento aí que precisa ser realmente mudado aos poucos. É claro, o desafio é grande, mas a gente espera isso, né? Que as empresas e os trabalhadores cheguem numa convergência para a NR1 ser uma mudança nesse cenário tão grande e até alarmante com relação às doenças e acidentes de trabalho. Né? Então, agradeço o Dr. Derval, né, nosso presidente da Comissão Especial de Acidentes de Trabalho, por esse bate-papo, por trazer aí exemplos, enfim, né, de categorias e os riscos psicossociais, trazendo aí uma luz aí com relação a conceitos como PGR, GRO. Isso foi bastante, e para isso estamos aqui. O podcast aqui da OAB é para os colegas, mas também para a sociedade, entender, né, questões jurídicas sobre os temas. E agradeço, espero vocês no nosso próximo podcast, com certeza de muitos, né? Esse é o primeiro da comissão aqui em 2026, mas pretendemos trazer o podcast com outros assuntos ligados aí à saúde e segurança do trabalhador. Tá? Essa é a missão da Comissão Especial de Acidentes de Trabalho da OAB-RJ. Doutor Derval, suas palavras finais. Enfim, risco psicossocial não é moda. Está aí há décadas. Explícito e cobrável. A partir de 26/5/2006, a fiscalização já estará a pleno vapor, autuando, porque foi criado todo um procedimento agora fiscal nesse sentido. Eu queria agradecer aos ouvintes e espero na próxima estar aqui com vocês esclarecendo mais sobre esse assunto. Obrigado.